Gálatas, irmãos. Vez que estivemos aqui, creio eu que no ano passado, nos meados de setembro para outubro, se nós não estamos nos confundindo, e nós, na última vez, trouxemos um texto em Lucas 18, 1 a 7, falamos sobre perseverança na oração, tentando trazer esperança para os irmãos não desistirem daquilo que Deus tem colocado pelo Espírito Santo no coração dos irmãos como bênção disponível por Deus à vida de cada um de vocês. E eu queria nessa manhã, irmãos, aqui no capítulo 4 da carta aos Gálatas, versos 6 e 7, continuar nessa linha de confortar, de consolar os irmãos nessa segunda oportunidade. Capítulo 4, versículos 6 e 7, irmãos, da carta de Paulo aos Gálatas. Acharam? Amém? Então, capítulo 4, versículos 6 e 7. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Amém, irmãos? Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela graça, obrigado pelo Espírito em nós. Obrigado pelo teu povo reunido aqui na face da terra por causa da tua redenção, tua ressurreição. Obrigado pela justiça de Cristo sobre nós, pelo teu sangue precioso. Obrigado, Pai, por todas as coisas. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmão, uma das características do século XX e esse início do século XXI, irmãos, tem sido algumas doenças de natureza emocionais que tem se feito presente e preocupado os estudiosos da área, irmãos. A depressão tem sido um dos fatos característicos do homem já no século XX e principalmente agora, possivelmente com mais intensidade no início do século XXI, irmãos. A depressão, a tristeza, a culpa, o desalento, o desânimo, a sensação de abandono, um tipo de sentimento de orfandade emocional e espiritual, irmão, tem acometido muitas pessoas lá fora, mas também acometido muitos filhos e filhas de Deus, irmãos. Eu acho, irmãos, que para enfrentar esses problemas e outros, nós precisamos entender um pouco, irmãos, o conceito paulino, o conceito bíblico de adoção, de filiação, irmãos. Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ou à igreja da Galácia. É uma igreja por ele fundada durante a sua primeira viagem missionária. Essa é possivelmente a primeira carta das cartas que Paulo escreveu. Não é a primeira do Novo Testamento, mas é a primeira provavelmente de Paulo. E Paulo fundara aquela igreja na sua primeira viagem missionária. E depois de alguns meses, irmãos, ele toma conhecimento que pregadores de origem israelitas ou judaica estavam visitando a igreja ali naquela região chamada Galácia, e eles estavam misturando o evangelho da graça de Cristo pregado e ensinado por Paulo com alguns conceitos mosaicos, cerimônias mosaicas e assim por diante. Esse foi um problema que a igreja primitiva enfrentou no seu início, irmãos. No início, o número de judeus convertidos foi muito grande, você pode ver isso no início do livro de Atos, e foi difícil a igreja entender essa relação de graça, lei, Moisés e Cristo, irmãos. E Paulo escreve essa carta aqui para tentar mostrar que a proposta de Cristo, o Evangelho, as boas novas de Cristo, se bem que não abre mão de muitas verdades velho-testamentárias, mas as boas novas de Cristo causou uma ruptura, irmãos, entre o ensino velho-testamentário caracterizado pela religião de Israel daquela época e o ensino de Cristo. A graça está no Velho Testamento. A graça de Deus, essa capacidade de Deus vinha ao encontro de nós. Sem nós merecermos, essa verdade já existia desde o início. Só que a religião de Israel não conseguiu captar isso em profundidade. Então, daí eu ter falado que o Evangelho de Cristo e apostólico causou uma ruptura, né? E essa carta aqui de Paulo
procura mostrar isso, que não pode haver esse casamento tal qual ensinava-se na religião de Israel entre Moisés e Cristo. A Boa Nova causou uma ruptura, se a gente entender nessa perspectiva que eu estou falando para os irmãos. E nesse texto aqui, dentre tantas verdades, irmãos, que Paulo fala nessa carta, é uma carta que os irmãos devem estudar e ler com calma. Pelo menos 2 comentários bíblicos podem ser sugeridos aos irmãos que querem se aprofundar na carta. Um recentemente lançado pelo pastor Augusto Nicodemos, trabalhando esse livro, né? E o outro um pouquinho mais antigo, também lançado por um pastor presbiteriano, que é o nosso irmão Hernandes Lopes, que tem quase que o Novo Testamento todo comentado, livro por livro, e ele também trabalhou essa carta junto com Augusto Nicodemos, cada um à sua maneira, a sua personalidade, de forma muito interessante, irmãos. Irmãos, nesses 2 versículos aqui, Paulo está trabalhando aqui o conceito de filiação. Paulo está dizendo aqui que por causa da obra redentiva de Cristo, por causa da sua graça, expressa em sua redenção, nós nos tornamos filhos de Deus adotados. Nós não vamos entrar em muitos detalhes, até porque o tempo é contra nós, mas nesses 2 versículos, irmãos, após falar desse fato, dessa redenção em Cristo que trouxe filiação, nesses 2 versos lidos, Paulo nos mostra pelo menos 3 consequências, irmãos, 3 bênçãos, 3 implicações, 3 consequências, como falamos, do fato de nós sermos filhos de Deus, ou de nós sermos adotados por essa obra redentiva de Cristo trabalhada nessa carta toda, irmãos. Eu queria falar sobre isso. Eu queria falar sobre as bênçãos de sermos filhos de Deus. Obviamente eu não vou enumerar todas, porque eu estou trabalhando 2 versículos aqui, o verso 6 e 7. E nesses 2 versículos, Paulo foca 3 bênçãos, 3 consequências de Deus nos ter em Cristo, nos tornado seus filhos por adoção, irmãos. Esses 2 versículos vai apresentar 3 conceitos básicos aqui que nós vamos trabalhar. É o conceito de cuidado, irmãos. É o conceito de relacionamento, de comunhão. E é o conceito de riqueza, de bênçãos. Então a primeira bênção, irmãos, de sermos filhos de Deus aqui, conforme o versículo 6, é o cuidado divino, irmãos. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo e Ele nos tornou seus filhos, uma das implicações disso aqui, conforme o verso 6, é a possibilidade e é a realidade do cuidado divino sobre nós. Quando uma criança nasce, se pressupõe, não é, que vai haver um cuidado daquele pai e daquela mãe, não é, sobre aquele filho ou aquela filha que nascera. Paulo está dizendo aqui que porque nós somos filhos de Deus, algo aconteceu em nós, como consequência, que traz essa implicação, irmãos. Se você entregou sua vida a Cristo, se você foi lavado por esse sangue, se você foi perdoado dos seus pecados, se o Espírito Santo entrou em você transformando sua vida, você recebeu a adoção, você foi adotado, você é filho e filha de Deus. E a implicação disso aqui no verso 6, irmãos, é que nós temos à disposição de Deus para conosco o seu cuidado, irmãos. Veja o verso 6, irmãos. Leiamos o verso 6. Veja aí o verso 6. Porque vós sois filhos, e ele explicou como isso se tornou possível nos versículos e capítulos anteriores. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Paulo está dizendo, porque vocês se tornaram filhos de Deus pela ação redentiva, por essa graça, por essa capacidade dessa redenção chegar em vocês sem vocês merecerem, vocês receberam o Espírito do Filho de Deus. Paulo está dizendo aqui, irmãos, que Deus enviou aos nossos corações o Espírito Santo. Quando Paulo diz enviou Deus ao coração de vocês o Espírito de seu Filho, ele está dizendo que o mesmo Espírito que veio sobre Jesus, aliás, já estava com Jesus desde o ventre de Maria, porque Jesus era cheio desse Espírito já quando feto, quando criança em desenvolvimento, aqueles 9 meses. Esse mesmo Espírito que veio sobre Jesus no batismo,
capacitando ele para exercer seu ministério e todas as implicações do seu ministério. Paulo está dizendo aqui que esse mesmo Espírito de Jesus está agora em nosso coração, está dentro de nós, está sobre nós. Porque Paulo remonta essa ideia, o mesmo Espírito sobre Cristo, agora está sobre a igreja, sobre cada filho e filha de Deus que se tornou esse filho e essa filha de Deus por adoção, por causa da redenção, irmãos. Porque da mesma forma que o Cristo humano fez tudo com a ajuda do Espírito Santo, ele não estava sozinho, porque o Espírito Santo estava nele e sobre ele. Ele foi ungido, ele foi revestido com o Espírito Santo e poder, Lucas fala no livro de Atos. Esse mesmo Espírito que acompanhou Jesus, que ajudou Jesus, que capacitou Jesus, que não abandonou Jesus, esse mesmo Espírito, por causa da sua redenção e ascensão à direita de Deus, está agora em você, no seu coração, dentro de você, sobre você, para cuidar de você. Da mesma forma que o Espírito Santo cuidou de Jesus, não só em relação ao ministério, mas às suas tentações e dificuldades, externas e internas, esse Espírito Santo foi enviado por Deus ao seu coração, para cuidar do povo dele, irmãos. É por isso que em João capítulo 14, quando Jesus disserta sobre a ida dele aos céus, assentamento à direita de Deus, em vitória na redenção, em consequência disso seria dado o Espírito Santo, ele disse, ele estará com vocês para sempre, não deixarei vocês órfãos. Irmãos, a resposta bíblica, a resposta doutrinária, a resposta teológica para a sensação de solidão, de abandono, de culpa, de depressão, de desânimo, que às vezes acomete as pessoas aí fora e acomete também o povo de Deus, irmãos, é nós tomarmos consciência, irmãos, que por sermos filhos de Deus, o Espírito Santo mora em nós e mora para cuidar de cada um de nós. Não vos deixarei órfãos. O filho e a filha de Deus não está sozinho nesse mundo, com as suas lutas internas e com os seus desafios e lutas externas. Esse Espírito Santo, irmãos, é chamado por João de o Consolador. Na verdade, essa ideia de atribuir essa adjetivação ao Espírito Santo de o Consolador, aquele que consola, é uma tradução, irmãos. Porque a palavra mesmo que aparece no Evangelho de João, descrevendo o Espírito Santo como Consolador, ali no capítulo 14 e demais capítulos posteriores, irmãos, ela pode ter uma tradução de Consolador, referindo-se ao Espírito Santo, mas essa é uma tradução muito limitadora, porque o Espírito Santo não é apresentado por Jesus no Evangelho de João, que é o Evangelho que trata mais sobre esse tema, ou essa pessoa. O Espírito Santo não é apresentado de Jesus apenas como Consolador. Talvez a palavra que descreva melhor essa plenitude de ação, de possibilidade do Espírito Santo, que viria, segundo Jesus, morar no coração de cada um de nós. O termo mais amplo, mais sugestivo, talvez fosse: enviarei o ajudador. A ideia de ajudador é mais ampla, irmãos, do que a ideia de consolador. É verdade que ali no capítulo 14, vou deixar vocês, não se desesperem, creiam em Deus, creem também em mim, enviarei o Consolador. A ideia de consolação ali, atribuída ao Espírito Santo, é uma ideia boa. Mas se você pegar o capítulo 14, 15, 16 e 17 de João, que descreve os últimos momentos de Jesus, conversando antes da sua cruz e discipulando naqueles últimos instantes os seus apóstolos, irmãos, a ideia é muito maior para descrever o ministério do Espírito Santo na igreja e na vida do crente. Talvez a ideia de ajudador seja melhor, irmãos. Não que seja errada a tradução consolador, cai até bem no capítulo 14. Porque a palavra mesmo, a expressão no grego, qual é a definição da expressão no grego? Paráclito, para ao lado. Kaleo, chamar. Eu enviarei aquele que vai estar ao lado. Eu enviarei a vocês aquele que vai estar ao lado de vocês. Mas ele estaria e está ao lado de nós para quê? Obviamente para consolar,
consolar, conforme João 14, verso 16, para ensinar, João 14, 26, para fortalecer, Gálatas 5, 16, para dirigir a vida, o crente, João 16, 13, mostrando que Cristo é a verdade quando o cristão estiver passando dificuldades, para proteger, João 14, 16, 13, desculpe, para proteger o crente, Efésios 1, 3, porque ele é o selo de controle, mas é o selo que protege, irmãos. Então o Espírito Santo é mais do que consolação, ele é um ajudador. Essa é a ideia, essa expressão define melhor, descreve melhor o ministério do Espírito Santo em nós e sobre a igreja. Uma tradução africana muito interessante, irmãos, numa dessas dialetos africanos, dizia o seguinte, descrevendo o Espírito Santo como consolador, nessa respectiva tradução africana, dizia o seguinte: eu vou enviar para vocês aquele que vai se ajoelhar ao lado de vocês quando vocês estiverem machucados na beira da estrada. Foi assim que os tradutores africanos acharam por bem descrever o ministério de ajuda e de consolo do Espírito Santo. Ele vai se ajoelhar ao lado de vocês e vai ajudar vocês quando vocês estiverem jogados ali na estrada porque sofreram alguma forma de acidente ou outro tipo de coisa negativa. Não vos deixarei órfãos. É aqui, irmãos, que a gente tem um ponto de partida para enfrentar nossas culpas, as tentações que nós caímos e não queremos, a ansiedade, as preocupações com a vida, as tensões, as decepções com pessoas. O Espírito Santo está em você porque você é filho dele, é filho dele. E ele está para consolar, ele está para ensinar, ele está para dirigir, ele está para proteger, ele está para cuidar de você, ajudar você, estar ao seu lado. Ele foi enviado para ficar ao seu lado. Você não está sozinho. A gente tem que aprender a fazer essa ponte de teologia e necessidades profundas do povo de Deus, irmãos. Não se pode fazer teologia só em escritório pastoral ou escritório na casa do teólogo, não. Teologia que tem que ser feita no escritório, mas na relação com as pessoas também. Agora, a ajuda do Espírito Santo, para passar para o segundo ponto, porque o tempo é contra nós, eu já estou me detendo demais aqui, irmãos, não significa uma vida sem dificuldades. Jesus foi revestido do Espírito Santo como consolador, como ajudador na sua vida, principalmente no seu ministério, mas Jesus foi homem de dores. Todos os sentimentos emocionais e espirituais que a gente passa, ele passou. Hebreus fala que ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado em se orgulhar, ele foi tentado na área de sexualidade, ele foi tentado diante do orgulho de querer aparecer. Ele foi tentado na necessidade de receber a aprovação das pessoas. Ele foi tentado em todas as coisas, mas pelo Espírito Santo ele venceu. Então não está em jogo aqui uma promessa de cuidado divina, no sentido de que você não vai passar doença, dificuldades, etc. O próprio Filho de Deus, que era revestido desse poder, como temos falado, ele foi homem de dores, conforme Isaías capítulo 53, e que sabia o que é sofrimento. Então a primeira bênção de sermos filhos de Deus que Paulo nos passa aqui é essa ideia de cuidado divino, irmãos. Mas há a segunda bênção prometida a nós, verso 6, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito Santo de seu Filho, que clama, Abba, Pai. O Espírito Santo veio em nós para provocar uma relação com Deus. Paulo diz que agora o Espírito Santo em nós nos motiva, nos leva a chamar a Deus de Pai, de Abba. Irmãos, aqui nós temos uma riqueza teológica, psicológica, dê a descrição, use o termo que você quiser descrever. Os evangelhos mostram que Jesus apresentou um relacionamento dele com Deus e convidou os seus apóstolos e a sua igreja ali representada para ter um relacionamento de Deus, onde Jesus descreveu essa relação dele e dos seus seguidores com Deus
onde Deus seria chamado de Pai. Deixa eu me dizer uma coisa que provavelmente a maioria aqui não saiba, irmãos. Não existe no Velho Testamento hebraico nenhuma invocação de Deus como Pai. Você tem interpelação, você tem afirmações que Deus era Pai de Israel, ou Pai de um profeta, mas invocação, textos que falam de um relacionamento onde Deus é chamado de Pai, naquela intimidade relacional, não existe no texto hebraico. Jesus inaugura essa possibilidade de chamar Deus de Pai, irmãos, nessa perspectiva de intimidade. E a palavra que Jesus usa aqui, que Paulo usa aqui, e que é fruto do ensino de Jesus, descrevendo essa relação com Deus, que Jesus de alguma forma, entre aspas, veio inaugurar, devia ter sido assim no Velho Testamento, mas o povo de Israel não conseguiu ter esse discernimento. É descrito aqui por uma expressão da língua da época, do hebraico, já com algumas modificações, denominada de aramaico, que Jesus usou e Paulo repete aqui, Abba. Abba, que significava pai no aramaico. Os judeus tiveram muita dificuldade, irmãos, de entender a paternidade de Deus. A doutrina da santidade de Deus, que é um dos atributos dele, foi de tal forma enfatizada na história de Israel, presente no Velho Testamento. Mesmo que haja amor e haja graça e haja manifestações de paternidade no Velho Testamento, o judeu não conseguiu, irmãos, a captação, o discernimento de equilíbrio é necessário. E você sente isso enraizado na cultura, no psiquismo individual e coletivo. Quando ali em Mateus 17, Jesus é transfigurado em glória, ali está em Mateus 17. A glória de Deus aparece numa forma de nuvem, a Shekinah no Velho Testamento. Aparece ali, quando entregou a lei. E eles ouvem a voz de Deus. E Deus disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho meu prazer. A ele vocês devem ouvir. Agora não é mais Moisés, não. Pelo menos naquilo que Jesus aboliu do Velho Testamento. Agora vocês têm que ouvir o meu filho, a revelação plena, a plenitude da minha revelação. A ele ouvi. E o texto diz que os apóstolos, irmãos, quando ouviram que a voz de Deus se manifestou a eles não tiveram outra reação, senão a reação do velho vinho, da roupa velha, da velha aliança. Eles caíram, se prostrados, apavorados de medo. E Jesus diz uma das coisas mais lindas do Evangelho, irmãos. Jesus diz, levantem-se, erguei-vos e não temais. Deus é santo, Deus é santo. Mas agora eu estou trazendo a nova aliança. A minha justiça vai ser imputada sobre vocês, o meu sangue na eternidade possibilitou essa justiça. Vocês poderão agora se relacionar com Deus e chamá-los de Pai, sem aquele temor que caracterizou e caracteriza o povo de Israel no Velho Testamento e no início da igreja cristã, irmãos. Irmãos, essa expressão Abba foi um choque, irmãos. Quando Jesus usou essa expressão, foi um choque para a religião de Israel. Porque essa expressão foi considerada uma ousadia de intimidade muito grande com Deus. Como Deus era grande, criador, santo, perfeito, julgara Israel e os pagãos do Velho Testamento, etc., irmãos. Eles tinham muita dificuldade, eles não entendiam a possibilidade de se ter uma relação com Deus, chamando Deus com essa expressão de intimidade. Era uma expressão usada por uma criança em relação a seu pai. Era uma expressão, na verdade a ideia é papai. Isso foi um escândalo para a teologia de Israel, irmãos.
essa possibilidade de chamar Deus de pai ou de papai, dessa intensidade e realidade de afetividade, de intimidade, de ousadia. Um estudioso do Novo e do Velho Testamento diz o seguinte sobre essa ideia de Abba, que é a raiz aqui que Paulo constrói esse texto aqui, irmãos. Jesus falou com Deus como uma criança falava com seu pai, cheio de confiança, sentindo-se acolhido. É isso que você precisa, nas lutas, nos dissabores, nas quedas em pecado. Entender que você é filho, tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo quer que você chame a Deus de seu pai. Quer que você perceba que você é amado por Ele e acolhido. E que há perdão, há graça. Esse Espírito Santo foi dado para cuidar de você e lhe ajudar em internas e externas. E nesse processo de dificuldades internas e externas, podem ter... A gente vai cair, irmãos. Quem aqui nunca caiu em alguma coisa pelo qual depois, de alguma forma, se arrependeu profundamente, às vezes até com lágrimas, não apenas interiormente, mas exteriormente. A igreja não pode ser uma fonte de adoecimento psicológico, irmãos. Um psiquiatra, falando com um pastor conhecido meu, disse: eu adoro a igreja evangélica, porque a igreja evangélica é que me fornece os pacientes para eu sobreviver materialmente. Os crentes adoecidos, depressivos, se sentindo abandonados por Deus, culpados e etc., procurando ajuda psiquiatra, procurando medicação, porque não consegue, em parte, parte dessas questões, se não a razão única, mas parte fundamental dessa consequência é a falta de compreensão que o Espírito Santo em nós é um chamado a um relacionamento com Deus de comunhão carinhosa e afetiva, com responsabilidade, sim, de obediência e de submissão, mas com amor, afeto e acolhimento. E por fim, irmãos, Jesus fala que outra bênção consequente, desculpe a demora no tempo, mas eu vou resumir ainda mais agora esse terceiro ponto, porque os outros dois já tomaram o tempo suficiente, já estourando. Verso 7, de sorte, ele está dizendo o que é que aconteceu quando nos tornamos filhos de Deus pela graça ou pela redenção em Cristo. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro por Deus. A terceira bênção aqui são as riquezas de Deus. Deus deixou riquezas, deixou uma herança para a gente. Deixe-me dizer uma coisa, irmãos. A essência da Bíblia, pegue Gênesis, Apocalipse e condense. A essência da Bíblia, em seu objetivo, é fazer-nos saber quem é Deus e qual é o seu plano para o universo e para o homem por ele criado. Esse é o primeiro ponto. E segundo ponto, sabermos o que Deus tem desejado e tem para nós aqui e no futuro. O objetivo é, vejam como Deus é e qual é o seu plano, porque tudo existe. Qual foi sempre o seu plano com a criação, mesmo com a entrada do pecado? E vejam o que Deus tem para aqueles que vão se tornar seus filhos e filhas. Veja que Gênesis, irmãos, começa apresentando Deus e seu plano, mas apresentando o que, irmãos? Deus dando o Éden para o homem e para a mulher. Éden no hebraico significa delícias. É impossível o amor de Deus não providenciar, irmãos, um conhecimento dele e do propósito dele que não traga bênçãos para nós. O amor quer abençoar. O amor quer ver o outro feliz. O amor quer encher a vida do outro de significado e de coisas boas.
E é assim que começam as escrituras. Deus é assim, cria, é santo, é poderoso, parará em graça, em amor e santidade, cria o homem. Olha, não peque, Adão. Aí o pecado entrou, a graça se manifestou, Gênesis 3,15, a promessa da redenção. Então, essa é a essência da Bíblia. Quem é Deus e qual é o seu propósito? E as bênçãos desse relacionamento nosso como filhos e filhas com Ele. Ele começa colocando o homem no jardim das delícias. Seja feliz, quero abençoar você e Eva e toda a posteridade de vocês. E ele termina Apocalipse 22, restaurando o Éden, restaurando a árvore da vida, restaurando o rio da graça. Por isso que Paulo fala aqui, não somos mais escravos, o escravo não tinha direito de nada, mas o filho tem direito de toda a herança de seu pai. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao conhecimento do coração de homem nenhum que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas ele tem bênçãos aqui na terra, irmãos. Paulo gosta muito de descrever a relação de Deus com o crente e com a igreja na sua carta aos Efésios, usando a expressão riquezas. Essa expressão riquezas para descrever o que Deus tem para a sua igreja e para os seus filhos aparece 5 vezes. Deus tem riquezas, tem bênçãos, tem amor, tem perdão, tem graça, tem glória, tem vida abundante, tem conforto das dificuldades. Nós temos direito a uma herança, tudo que Deus adquiriu por nós em Cristo é nosso. Tomemos posse. Não é para viver no deserto do desespero, da culpa, do abandono, da solidão. É para viver na terra de Canaã, onde mana leite e mel. Onde há paz no coração, onde há sentido na vida, onde há dificuldades, mas há uma força interna. Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, Paulo diz. Irmãos. Você é filho de Deus? Bem, aqui nós deparamos com um problema sério, né? Porque quase todo mundo diz que é filho de Deus. Se usarmos o termo de forma mais ampla, todos são por criação. Mas aqui Paulo está usando uma perspectiva mais restrita, mais espiritual. Somente aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Somente aqueles que entregaram suas vidas a Jesus. E que foram transformados por esse Evangelho, por esse Espírito Santo, por essa redenção, se tornam filho de Deus. Esse é o conceito. Você já fez isso? Quem sabe você que está aqui hoje precisa fazer isso. Entregue sua vida a Cristo. Reconheça seus pecados. Diga a Deus que você a partir de hoje é dele. E quer ser filho, filha dele. Se você deseja fazer isso hoje, de todo o seu coração, lá no finzinho, quando eu estiver na porta, fale comigo. A gente vai conversar um pouco. Que Deus nos abençoe.